Olá pessoal, meu nome é Luana Maschio e hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre função sobrejetora. Temos por definição que, seja f de a em b uma função, dizemos que f é sobrejetora se a imagem de f for igual ao seu contradomínio. Portanto, f é sobrejetora se e somente se, para todo y pertencente ao contradomínio de f, existir x pertencente ao domínio de f. Tal que f de x igual a y. Então, o que ele está nos dizendo aqui é que uma função é sobrejetora quando ela tem a imagem igual ao seu contradomínio. Vejamos no diagrama aqui. O que é a nossa imagem? A nossa imagem é tudo que está sendo flechado. Então, neste caso aqui, vejamos, o 3 está sendo flechado pelo 2 e pelo 4. O 4 está sendo flechado pelo 6 e o 5 está sendo flechado pelo 8. Então, a nossa imagem, que é tudo que está sendo flechado, é o 3, o 4 e o 5. O nosso contradomínio é o B. O B tem os elementos 3, 4 e 5. Então, logo, nós percebemos que o contradomínio é igual à nossa imagem. Logo, é uma função sobrejetora. Vejamos neste outro exemplo aqui. O nosso domínio A é 10 e 20 e o nosso contradomínio B é 100, 200 e 300. O que está sendo flechado é 100 e 200, logo é nossa imagem. Só que o nosso contradomínio tem um elemento a mais do que a nossa imagem. Em vez de ser a imagem 100, 200 e 300, a nossa imagem é apenas 100 e 200. Então, a gente percebe que não é uma função sobrejetora. Bom, pessoal, vamos ver alguns exemplos. F de reais em reais, tal que f de x igual a x mais 3. Pessoal, como nós vamos saber se essa função é uma função sobrejetora ou não? Nós temos que fazer ela no gráfico. Então, mais ou menos o gráfico dessa função é uma reta assim que passa de menos 3 e 3. Então, esboçando ela, nós temos que refletir ela no eixo y, ó, toda refletida. Refletindo ela no eixo y, nós achamos a imagem. Vocês concordam comigo que a imagem dessa função é todo o eixo y? Então, a nossa imagem vai ser igual aos reais. Vai ser igual aos números reais. Daí, achando a nossa imagem, nós vamos voltar lá para o começo, onde nos diz o domínio e o contradomínio. Nós sabemos, por definição, que para ser uma função sobrejetora, o nosso contradomínio tem que ser igual à nossa imagem. Neste caso aqui, nós percebemos que o nosso contradomínio, que é os reais, é igual à nossa imagem, que também é os reais. Então, é uma função sobrejetora. Vejamos neste outro exemplo aqui. F de reais em reais, tal que f de x igual a x ao quadrado. Bom, essa já é uma função de segundo grau. Então, o gráfico dessa função aqui vai ser uma parábola mais ou menos assim. O processo é o mesmo. Nós temos que refletir toda essa parábola no gráfico. Bom, refletindo ela, vocês concordam comigo que a nossa imagem vai ser o eixo y, mas somente os números positivos. Então, a nossa imagem vai ser igual aos reais positivos. Então, voltamos lá para o nosso começo, onde diz o domínio e o contradomínio. Aqui está dizendo que o nosso contradomínio é todos os reais. No entanto, a nossa imagem é só os reais positivos. Então, não é uma função sobrejetora. Vejamos um exemplo um pouco diferenciado. Aqui ele já nos dá o gráfico e o processo também é o mesmo. Com o gráfico, o que nós vamos fazer? Apenas refleti-lo. Então, a nossa imagem
é do ponto 0 até o ponto 3. Achado a nossa imagem, nós vamos voltar lá para o começo, onde nos diz que é uma função com domínio de 1 a 4 e com contradomínio de 0 a 3. Vejamos, nós achamos a imagem de 0 fechado, ó, uma bolinha fechada, porque o nosso 1 é fechado, e aqui também é fechado. Então, a nossa imagem é de 0 fechado a 3 fechado. Essa, pessoal, é a nossa imagem. Voltamos lá para o início? Vemos que nosso contradomínio é exatamente igual à nossa imagem. Então, confere, é uma função sobrejetora. Vejamos neste outro exemplo. Uma função com domínio em reais positivos e contradomínio em reais positivos também. Vejamos o nosso gráfico, nós vamos rebatê-lo no eixo Y. Vocês concordam comigo que nós vamos achar uma imagem de 0 a 8. De 0 a 8 aberto. 0 fechado e 8 aberto. Então, a nossa imagem é igual a 0 fechado até 8 aberto. Essa é a nossa imagem. Voltamos lá para o começo e vejamos onde está o nosso contradomínio. O que a função nos traz é que o nosso contradomínio é os reais positivos. E a nossa imagem é o intervalo de 0 a 8. Então, não confere. Não é uma função sobrejetora.